A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Palavra de Deus seja vivificada pelo Espírito Santo em nossos corações. Agora, todas as bênçãos redentoras para nós, a raça humana, foram pagas para nós no Calvário, quando Jesus, o Senhor da Glória, morreu por nós. Cremos que a obra e o plano completo de Deus, cada obra redentora, ficou concluída no Calvário. Que todas as promessas de Deus seriam possíveis a cada ser humano que as aceitasse, quando Jesus morreu no Calvário para limpar a raça humana diante de Deus. Eu creio que cada homem no mundo foi salvo quando Jesus morreu no Calvário. Cada pessoa enferma no mundo foi curada quando Jesus morreu no Calvário. Mas agora é uma obra consumada. Agora, a coisa a fazer é podermos fazer com que as pessoas vejam e aceitem isto. Portanto, a cura divina não está colocada sobre algo mágico que alguém possui em suas mãos. Não, Senhor. Ou algum azeite santo, ou na água que eles aspergem sobre as pessoas. Eu não creio nestas coisas. Eu creio que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para tudo que necessitamos. E eu creio que é algo que já foi pago para nós, para todos nós, lá no Calvário. Agora, o caminho inicial e original para receber qualquer bênção redentora é através do ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como os ministros pregam, se fosse você e eu, isto seria suficiente. As pessoas não quisessem crer em nós, tudo bem. Ora, apenas as deixaríamos seguir em frente, mas Deus é tão bom e tão cheio de misericórdia, até o ponto em que, depois dele enviar toda a sua palavra, então ele enviou dons para a igreja. Todos nós cremos isto. Você não crê nos dons espirituais? Quem não crê nos dons espirituais não está crendo na Bíblia, na palavra de Deus. É 1 Coríntios capítulo 12. Ali fala, existem 9 dons espirituais na igreja. E isto é em cada corpo local. Ou deve estar em cada corpo local. Os dons de cura, os dons de sabedoria, os dons de conhecimentos, todos esses outros dons na igreja. 9 diferentes dons espirituais em cada corpo local. Então Deus possui dons que Ele previu para cada era e os colocou na igreja. Nós descobrimos que existe 5 daqueles dons. O primeiro deles é dos missionários, ou apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. E o apóstolo é enviado. Deus envia o seu missionário, Deus envia os seus apóstolos. Primeiro os apóstolos, profetas, ensinadores, evangelistas, pastores, aqueles 5 dons dados por Deus na igreja. Então cada um de vocês que tem ali em sua congregação este dom, tais como a pastor, um pastor pio, um pastor que não é um espancador, não é um temperamental,
mas é um homem que é temperante, é um homem que apacenta o seu rebanho, o rebanho de Deus, com sabedoria, consciência e com inteligência, porque é uma promessa de Deus que Deus, Ele daria pastores segundo o seu coração, que apacentam com ciência e com inteligência. Mas são pastores que Deus o tem levantado, vindicado pela palavra, que cumpre, que preenche os requisitos de 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5 e assim por diante. São estes pastores que Deus tem levantado, porque há vários requisitos estabelecidos na palavra de Deus para um verdadeiro pastor que de fato são chamados e vindicados por Deus. A Bíblia nos ensina que convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, sóbrio, honesto, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. São os requisitos que Deus tem estabelecido através de sua palavra, através do apóstolo Paulo, que nos mostra o que é de fato um pastor levantado, ordenado por Deus. Porque existe hoje muitos chamados pastores, chamados simplesmente aqueles que têm títulos, mas não são pastores vindicados pela palavra. O profeta de Deus nos ensina estas coisas, os 5 ministérios que Deus prometeu através de sua palavra em Efésios capítulo 4, versículo 11. Aqui está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, aqui está escrito assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Não contencioso, causador de contendas, promotor de contendas, porque os que não preenchem esses requisitos estabelecidos pela palavra de Deus estão reprovados. Mas é a palavra de Deus que nos diz, porque a palavra é Deus. É necessário que nós cremos, aceitemos e recebemos a palavra de Deus, não palavras de homem, não interpretações de homens. Então, aqui em Tito capítulo 3 também está escrito: por esta causa se deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. De cidade em cidade. Foi uma ordem dada por Deus através do apóstolo Paulo, que de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, conforme ele mandou. Ele estava mandando, era uma ordem de Deus. Agora, muitos não querem obedecer esta ordem apostólica. Aí aqui vem os requisitos também. O apóstolo Paulo falando a Tito, e isto serve para todos nós hoje.
através de todas as eras, porque Deus não muda e nem sequer tem sombra de variação. Então, se Deus não muda, a sua palavra não muda, a sua natureza não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Um pastor tem que ser temperante, ele tem que ser irrepreensível. Convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta nem em laço do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho. São palavras de Deus. E tudo que está escrito na palavra de Deus tem que ser aceito, tem que ser crido, se queremos estar na vontade perfeita de Deus. Então, é necessário que isto esteja em nossas vidas, em nossos corações. Pastor significa um guia de ovelha para cuidar do rebanho, para lhe ensinar a palavra de Deus. Então, esses outros 9 diferentes dons espirituais devem estar operando na igreja para manter a igreja limpa. Então, é necessário que esses dons espirituais, 9 dons espirituais, esteja operando na igreja, para manter a igreja limpa. Por que há hoje em muitos grupos, congregações, pecados encobertos, 10, 20, 25 anos, e ninguém fica sabendo? Por falta dos dons espirituais na igreja. Porque se ali houvesse os dons espirituais em operação, vindicado por Deus, Deus traria todos esses pecados e seriam manifestados e seriam repreendidos, e a pessoa, ou aquele homem, ou aquela mulher, seja quem quer que seja, que estivesse com pecado encoberto, teriam que se acertar, ou Deus o repreenderia, ou aquela pessoa seria desligada, se aquela pessoa, ou se aquele homem, ou se aquela mulher não quisesse se acertar com Deus. Muitos ministros não querem os 9 dons espirituais na igreja. Eles podem até, às vezes, pregar sobre isto, mas no fundo, eles não querem, porque já tem aproximadamente que a mensagem está sendo pregada aqui no nosso país, aqui no Brasil. E cadê os 9 dons espirituais em cada corpo local, em cada igreja local? Então é necessário o Espírito Santo, o doador dos dons espirituais. Aquilo que aconteceu na igreja primitiva, quando Ananias e Safira mentiram, e os dons de Deus estavam ali em evidência, operando, e aquele pecado foi trazido diante deles, e eles morreram. Os dois, por mentir contra o Espírito Santo. Então, é necessário que isto esteja hoje também na igreja de Deus. Na igreja de Deus, com certeza. Isso vai entrar em operação. Então, o Espírito de Deus
através destes dons, levanta e chama alguém que lhe diz que está vivendo de forma errada e repreende. Esses dons é para manter a igreja limpa e pronta para a vinda do Senhor. É isto. Não é simplesmente dons de línguas. Não, não é isso não. É 9 dons espirituais, é dons de interpretações de línguas, de profecias, e assim sucessivamente. Agora, então, existem esses outros dons que vêm à igreja, depois do pastor, então vem os evangelistas, os ensinadores, então vem profetas, então os apóstolos, todos estes juntos, operando junto com os dons, mantém a igreja perfeita, limpa e pronta para a vinda do Senhor. E se está determinada, esta determinada era da igreja adormeceu, esperando pelo Senhor, e a segunda era também adormeceu, até mesmo a 7ª vigília, não importa. Quantas elas adormecem ou adormeceram, todos eles ressuscitarão na vinda do Senhor, a noiva de Cristo, que dormiram em Cristo. Estes que foram selados pelo batismo do Espírito Santo estarão na primeira vinda, na primeira ressurreição, e serão tomados juntamente com aqueles que estiverem vivos e permanecerem para encontrar o Senhor nos ares. Aqueles que estiverem vivos e permanecerem na palavra de Deus, batizados com o Espírito Santo. Eu creio que Deus nos ajuda, nos vai ajudar, para que assim nós possamos estar nesta posição. Então, o profeta de Deus, ele diz assim, né, na mensagem, muitas pessoas pensam que o evangelista não precisa de nenhuma ajuda. Você está enganado, ele precisa de mais ajuda do que toda a congregação precisa. Porque ele está de pé entre o inimigo e a congregação. É necessário que nós estejamos perfeitamente em harmonia com a palavra de Deus. É necessário que o poder do Espírito Santo esteja em operação em nossas vidas. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ninguém pode fazer nada sem o Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo opere através de nós. É necessário que o Espírito Santo esteja em nossas vidas, em nosso meio. Todos nós necessitamos do batismo do Espírito Santo. Todos nós necessitamos de ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Temos sido purificados através do sangue de Jesus Cristo, e eu realmente creio na absoluta religião do Espírito Santo e na santidade. Eu creio que um homem que é limpo de uma vida de pecado, através do sangue, ele para com toda a sua bebida, mentira e roubo e tudo mais, e todos os seus credos, dogmas, tudo isto é eliminado da sua vida. Todas as suas ideias próprias, todo o seu temperamento desequilibrado, tudo isto que é carnal, toda a obra da carne, ela é mortificada e está ali sujeita ao Espírito Santo, desde que aquele homem ou aquela mulher esteja batizada com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo toma o trono do seu coração e reina no seu ser, no seu interior, e te governa, e coloca
a sua carne sujeita ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está ali, em seu coração, em nossos corações, nos governando, nos dominando e nos dando o equilíbrio em qualquer circunstância. É isto que é o Espírito Santo. Ele é consolador, ele é temperante. O Espírito Santo é um guia que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é o grande revelador da palavra. O Espírito Santo, ele é o profeta de Deus, é o profeta da era. É o Espírito Santo que nós estamos necessitando. É o que a igreja está necessitando, desde o púlpito até a porta. Do batismo do Espírito Santo, é da operação do Espírito Santo. Que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, te abençoar poderosamente através da palavra de Deus. Até a próxima, se assim o Senhor permitir. Eu creio que Deus nos dará muitas oportunidades. Estamos desejando de estar perfeitamente na vontade de Deus. Deus te abençoe.